Essa é uma das semanas mais importantes do mês e talvez do ano, porque estamos entrando na nossa primeira temporada de eclipses de 2026 e, junto disso, temos a conjunção histórica de Saturno e Netuno em Áries. Ou seja, mudança, revelação, dissolução, redirecionamento. Essa é uma semana que não pede controle, mas pede muita consciência. E pode ser que você já esteja sentindo por aí uma inquietação, ansiedade, uma vontade de mudar, uma sensação de que algo está se encerrando ou então que algo novo precisa surgir. E isso faz sentido, afinal, eclipses são catalisadores. Eles aceleram processos que já estavam em andamento, ou seja, coisas que já precisavam acontecer. E quando a gente tem um eclipse em Aquário, a gente está falando de libertação, de quebra de padrões, de ruptura de estruturas, de mudanças inesperadas e de grandes revoluções externas ou internas. Então, talvez essa semana não seja confortável, mas ela pode ser extremamente libertadora. E, né, além desse eclipse, temos, como eu disse, Saturno e Netuno se encontrando em Áries, que é um marco tanto coletivo quanto individual. É como se a vida perguntasse para você quem você quer ser a partir de agora. Então vamos lá, né? Antes de começar entrando nos grandes destaques da semana, para quem está chegando agora e não me conhece direito, meu nome é Juliana e eu trabalho com astrologia psicológica integrando, então, astrologia, autoconhecimento, psicanálise e desenvolvimento emocional. E eu gosto de usar o céu não como uma forma de prever acontecimentos, mas como uma linguagem simbólica que nos ajuda a compreender os ciclos da vida, os nossos processos internos e principalmente esses momentos de transição que a gente atravessa. E toda semana eu gravo esse quadro aqui no YouTube chamado Energias da Semana, onde eu analiso os principais trânsitos astrológicos dos próximos dias. E mais do que falar então de previsões, a intenção aqui é trazer consciência, né? Te ajudar a perceber o que que esse momento pode estar despertando dentro de você, né? Quais temas estão sendo ativados? Como que você pode atravessar a semana com mais presença? E principalmente, como que você pode usar essas energias de uma forma mais madura, mais consciente, mais elevada e mais alinhada com quem você quer ser, né? Porque, na minha opinião, o céu, ele não determina o que vai acontecer. O céu não decide por você. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas o céu revela grandes tendências, revela movimentos e muitas vezes os chamados que a vida está nos fazendo. Então, se em algum momento desse vídeo você sentir que algo está te tocando, que alguma reflexão está fazendo muito sentido, ou que alguma parte parece que está falando diretamente com você, talvez seja porque esse momento da sua vida esteja pedindo um pouco mais de atenção e consciência, né? Então, dito isso, vamos começar com os destaques da semana, começando então com esse eclipse solar em Aquário. Eclipse solar é aquele que acontece na lua nova, ou seja, é um início de ciclo. Mas um início que vem com finalizações. Afinal, para que algo novo possa começar, algo precisa terminar. E esse eclipse, ele recebe uma quadratura de Urano, que é o regente de Aquário. Então, esse eclipse realmente vai trazer muita mudança, tá? Absurda a energia de mudança, é realmente algo surreal. E é uma energia de aceleração também. Acelerar as coisas para trazer essas mudanças, né? Para trazer aí uma grande revolução, talvez uma revolução interna. E Urano é um planeta muito imprevisível. Então, essa semana realmente pode trazer mudanças repentinas, revelações, decisões inesperadas, viradas de rota e até uma sensação de caos. Mas lembra, esse caos, ele não precisa ser uma destruição. Você pode usar esse caos como uma desconstrução. Então, olha só, é como se esse eclipse perguntasse para você: o que que você está deixando de viver por medo? O que que você está mantendo na sua vida por costume, por uma zona de conforto, por expectativas externas? Desconstrua isso, se reinvente, se liberte.
Aquário fala disso, né? E Aquário fala também de autenticidade, de ser quem você é, mesmo que isso signifique sair do padrão. E claro que isso pode gerar medo, porque mudar dói, se libertar dói, né? Romper padrões dói. Só que ficar preso e estagnado é uma falsa sensação de zona de conforto. É uma dor que se prolonga e acaba sendo, inclusive, mais dolorosa a longo prazo, né? Então, esse é o convite à consciência desse eclipse, né? Talvez agora, nessa terça-feira, que é o dia do eclipse, inclusive ao longo dessa semana, não é para a gente tomar decisões, para a gente entrar em embates, mas é para a gente fazer essas finalizações de uma forma interna, né? Então, interiorize isso e decida depois, né? Porque nesse eclipse, o Sol, que representa a nossa parte mais consciente, está sendo eclipsado pela Lua, que fala da nossa parte emocional e da nossa parte mais inconsciente e mais instintiva. Então, tenha atenção, né, para não se meter em confusão e problemas, porque é como se os nossos instintos estivessem tomando o controle nesse momento, né? Então, atenção para não se meter em problemas, para não entrar em confusão, para não entrar nessa energia de reatividade, de impaciência, né? Atenção com intolerância, com revoltas, com ansiedade, né? Tanto sua quanto dos outros, porque as pessoas vão estar mais reativas, mais impulsivas, né? Então, essa semana não é para chutar o pau da barraca. Interiorize o que você precisa finalizar, o que você precisa mudar, né? Mas faça isso com consciência. Então, essa semana pede menos impulsividade, menos reatividade e muita consciência, muita observação e interiorização do que você realmente precisa decidir, finalizar, enfim, encerrar, desconstruir, né? Não é uma decisão, não é uma semana para decisões impulsivas, é uma semana de perceber aquilo que precisa mudar. Combinado? E o outro grande destaque dessa semana é essa conjunção de Saturno e Netuno em Áries, que vai acontecer na sexta-feira. E Saturno, vamos relembrar, Saturno fala do quê? De estrutura, de limites, da realidade, fala de maturidade, de compromisso, de responsabilidade. E Netuno é o planeta que fala da dissolução, da espiritualidade, das ilusões, dos ideais, dos sonhos. E eles estão no signo de Áries, que é uma energia que fala de identidade, de iniciativa, de autonomia, de coragem. Então, a gente tem, né, nessa conjunção, a gente tem dissolução de estruturas antigas, questionamento de identidade e reconstrução do eu. Então, a gente pode perceber ou sentir que as estruturas, né, da nossa vida ou a nossa percepção de segurança pode estar sendo dissolvida por Netuno. Então, pode dar uma sensação de confusão, de insegurança, de perda de direção, até uma crise de identidade. Né? Por quê? Porque talvez a identidade que você construiu não te represente mais. Talvez a estrutura que você construiu para a sua vida tenha sido construída em cima de medos, de traumas, de crenças limitantes, de expectativas externas, de limitações, né, que você colocou, né, que você formou essa realidade e hoje já não fazem mais sentido para você. Então, essa conjunção pode trazer aquela sensação de putz, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que que eu quero, eu não sei mais o que está fazendo sentido para mim. E por mais desconfortável que isso seja, isso é extremamente necessário. Porque é como se a vida estivesse te perguntando: quem é você sem essas estruturas que você construiu? Quem que é você sem essa realidade que você criou ao seu redor? Né? E sem essas limitações que você mesma construiu para você. Se você se libertar de tudo isso, quem é você? E o mais importante, quem você quer ser a partir de agora? Saturno em Áries pede muito protagonismo, pede autorresponsabilidade, pede autonomia, coragem para recomeçar, né, para começar do zero, coragem para impor limites, para dizer não, né, para impor limites saudáveis, seja nas relações ou em outras dinâmicas, e pede muito compromisso com você mesmo.
né? Então, nos relacionamentos, a gente pode usar essa energia para sair da dependência emocional, sair de relações onde você tem que se apoiar no outro para existir, onde você coloca a sua identidade atrelada àquela relação, né? Onde você busca segurança através do outro, onde você tem medo de ficar sozinho, sozinha, né? Sair da vitimização e começa a te colocar num outro lugar, que é esse lugar da autorresponsabilidade, da autossuficiência, do protagonismo. Então, ao invés de você ficar se perguntando, nossa, mas por que que o outro fez isso comigo? Por que que o outro é assim? Por que que a vida é tão injusta comigo, né? Ou por que que nada dá certo para mim? Não. Agora, esse momento é para você se perguntar, o que que eu preciso aprender com isso? Qual parte minha se conectou com essa relação? O que que fez com que eu me atraísse por essa pessoa? O problema não é o outro, o problema está em mim, eu que me atraí pelo outro, sabe? Puxa para você essa responsabilidade. O que que em mim aceitou isso? Aceitou viver essa relação? Aceitou viver essa dinâmica? O que que em mim precisa ser curado para eu parar de viver esse mesmo padrão? Para de ficar reclamando da vida e do outro e começa a puxar para você a responsabilidade. E ó, atenção, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Tomar responsabilidade é entender que algo em você precisa ser trabalhado. Porque enquanto você culpa o outro, ou a vida, ou algo externo, você está entregando seu poder. Você está, né? Ainda mais quando a gente faz isso colocando o outro como vilão e você é a vítima. Que poder que a vítima tem? Nenhum. A vítima não consegue sair da situação. A vítima precisa esperar que o outro tire ela dessa situação, né? A solução da vítima, então, é esperar o outro mudar, torcer para conhecer alguém diferente, né? Alguém que me tire desse lugar. Ou seja, não tem poder nenhum. Agora, quando você assume a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida, você retoma o seu controle. Você sai dessa posição de vítima e você volta para a posição de protagonista. Ou seja, você sai desse lugar, você tem o poder de te tirar desse lugar. Assumir a responsabilidade é tomar o poder para você mesma, né? E daí você pode estar pensando, porque daí tem gente que fala assim: ah, mas eu não sou o tipo de pessoa que culpa o outro. Eu me culpo, eu já me culpo muito, né? E daí você pode ter esse tipo de pensamento de: ai, eu só faço coisa errada, eu não tenho conserto mesmo, só eu erro, a culpa é minha. Isso também não é assumir responsabilidade. Isso aí é ser vítima de você mesma, né? Então, o que que você precisa fazer? Parar de se culpar e assuma a responsabilidade. Em vez de você ficar se vitimizando de você mesma, de ai meu Deus, eu sou assim e eu nunca vou conseguir mudar, ah, eu sou errada mesmo. Não, para de se culpar e assume a responsabilidade. Se eu errei, o que que eu preciso aprender? O que que isso tem para me ensinar? O que que eu preciso curar em mim? Essa é a mentalidade que vai permitir com que você se reconstrua, né? Então é isso que a gente precisa interiorizar. Então, esses são os grandes destaques dessa semana. Esse eclipse solar, eu até esqueci de colocar aqui nos slides, né? Mas falamos então do eclipse solar, falamos da conjunção Saturno e Netuno. E vamos entrar então agora nos dias dessa semana. Começando com segunda-feira, que começa com a lua em Aquário e o Sol fazendo uma quadratura com Urano. Então, já começa com uma energia acelerada, né? Pode trazer bastante inquietação, irritação, impulsividade, vontade de romper. E a Lua faz uma conjunção com Marte às 3 horas da tarde. E isso só vai intensificar, sabe, essa energia reativa, né? Então, muita reatividade, muita coragem, muito impulso, só que também pode ser uma energia um pouco perigosa para a gente acabar caindo em brigas, em conflitos, né? É uma energia muito sintonizada aí com o carnaval, né? No sentido de movimento, de excitação, de intensidade. Mas, como eu disse, a gente precisa ter atenção, porque é uma energia um pouco mais perigosa que pode gerar explosões, muita impulsividade, muita reatividade, né? Então, nessa segunda, se pergunte, eu tô sendo consciente, eu tô agindo ou eu tô reagindo, né? Então, muita consciência para não entrar em confusão,
né? Não entrar nessa energia aí mais de revolta, vamos dizer assim. Então, se você for sair, muita atenção, muito cuidado com os ambientes aí de carnaval, cuidado com seus pertences. É um dia para a gente ter muita consciência, muita atenção, respirar fundo, não ficar pegando a energia das pessoas, entrando no embalo. Enfim, a gente precisa ter muita atenção. E à noite, a gente tem Mercúrio em trígono com Júpiter, e então isso facilita já bastante conversas, insights, aprendizados, o clima já fica um pouquinho melhor. Para quem estiver mais recolhida, não for pular carnaval, o dia favorece muito assim estudos, reflexões. Então é um dia, né, para quem ficar mais introspectiva pode ser melhor, e quem for pular carnaval tudo bem, mas com muita consciência, né? Muita consciência, muita atenção, muito cuidado. Na terça-feira, então, é o dia do eclipse e é o dia mais intenso da semana por conta disso, né? Porque no dia do eclipse mesmo, isso pode mexer com a nossa energia física, com as nossas emoções, né? Com a nossa. A gente pode ficar com os nervos à flor da pele, assim, com uma ansiedade. A gente pode sentir maior cansaço também, como se a nossa energia estivesse sendo drenada, ou pode dar muita inquietação, ou aquela vontade de mudar tudo, ou vontade de sumir, né? Mas, como eu disse, terça-feira não é o dia de decidir nada, não é o dia de decisão, é dia de percepção, né? Então, esse eclipse pode trazer aí revelações, descobertas, inclusive descobertas internas, coisas que você nem mesmo tava, né, sabia sobre você, sobre suas emoções, né? Mas é para você interiorizar tudo isso, observar e não ficar reagindo no impulso, né? Então, se pergunte nesse dia o que que na minha vida já não faz mais sentido, né? Então, já começa a interiorizar isso. E à tarde, a lua entra em peixes e começa a trazer já mais uma energia de sensibilidade, de introspecção, talvez uma maior necessidade de recolhimento, né? E necessidade de você cuidar de você mesma. Na quarta-feira de cinzas, vamos lá. Na quarta-feira é um dia também muito sensível, muito espiritual. A gente tem Lua, Vênus, Mercúrio e Sol em peixes. Então, isso aumenta muito a nossa intuição, a nossa inspiração, as nossas emoções profundas. Só que pode trazer também um maior cansaço, uma maior sensibilidade, uma vontade da gente se recolher, principalmente para quem pulou carnaval, para quem saiu, foi em lugares movimentados, né, nesses últimos dias pode ter sentido sua energia muito drenada, e agora é o momento de, né, de se reenergizar, né, se interiorizar, se reabastecer, né? Então é um ótimo dia para se recolher, para se conectar seja com coisas que te elevem, seja espiritualidade, seja uma coisa mais artística, uma reflexão, enfim. E tenta usar essa energia, né, de sensibilidade, de intuição, para você ver, né, o que que a minha intuição está tentando me mostrar, né? Depois de tudo isso, de eclipse, tudo isso está acontecendo, o que que minha intuição está mostrando para mim? Né? Se conecta, começa a se conectar mais com a sua intuição. E na quinta-feira, a Lua entra em Áries à tarde e vai fazer uma conjunção com Saturno e Netuno, né? Que amanhã, inclusive, na sexta-feira, que vai ser a conjunção exata desses dois planetas, Saturno e Netuno. Mas na quinta-feira, a Lua já faz conjunção com esses dois. E daí pode trazer, né, uma vontade de agir, só que ao mesmo tempo muita insegurança, uma confusão sobre a direção. Então, relembrando, não é ainda o momento de agir, é o momento talvez para você se planejar, né? Para você começar a trazer mais consciência de como que eu vou agir, como que eu vou decidir, né? Como que eu vou estruturar essas mudanças, né? Sem cobrança, sem se cobrar muito, porque às vezes a gente pode cair nessa energia de cobrança, de pressão, né? Talvez assim, o que você pode se perguntar é que pequeno passo eu posso dar? Eu não preciso tomar uma grande decisão hoje, mas que pequeno passo eu já posso dar com relação àquilo que a minha intuição já me disse, enfim, aquilo que já se mostrou para mim que eu preciso encerrar, ou a nova coisa que eu preciso começar. Enfim, qual é o pequeno passo que eu posso dar? Na sexta-feira, então, é esse grande dia histórico, né, da conjunção de Saturno com Netuno, e a gente pode ter nesse dia também muitos insights, essa sensação, né, de virada, assim, de reviravolta.
A gente pode ter, como eu disse também, né, aquela confusão, crise de identidade, mas tudo isso é para que você possa redefinir coisas na sua vida, né? E talvez você perceba o que que você não quer mais, o que que não te representa, né? Quem você não quer mais ter, né? E é o momento de ter calma, né? Como eu disse, né? Você não precisa decidir tudo agora, né? Essa conjunção fala de uma travessia, fala de uma reconstrução. Mas se pergunta o que que eu quero construir daqui para frente, né? E quais os passos, qual o pequeno passo, igual quinta-feira, quais os pequenos passos que eu posso dar em direção àquilo que eu quero construir, aquilo que eu quero ser, quem eu quero ser daqui para frente. Essa é a pergunta. No sábado, dia 21, a gente tem Lua em conjunção com Quirón em Áries. Então, pode ser um dia que pode despertar alguns gatilhos, emoções. E além disso, a gente tem Lua fora de curso quase que o dia todo, né? Das 8 da manhã às 8:30 da noite. E quando a Lua ficar fora de curso, é um momento que pede mais paciência, né? Ainda bem que é um sábado, então é um dia que a gente pode talvez se recolher, não fazer tantas coisas. Não é um dia para iniciar nada. A gente pode dar continuidade àquilo que já estava sendo feito, mas é um momento assim, que se a gente puder ter mais calma, desacelerar, enfim, porque a lua fora de curso ela pede, né, para a gente não forçar nada, ela pede para a gente dar uma, ai, vamos respirar um pouco, né? E o que que a gente pode fazer nesse dia, né? Tudo, ainda mais com essa energia, né, já mais sensível, essa temporada pisciana, a gente pode se conectar, né? Seja fazendo uma meditação, uma caminhada, uma prática de yoga, um exercício de respiração, enfim, é o momento para a gente tentar se acalmar, né? Tentar se acalmar, tentar interiorizar, recuperar as energias depois desse carnaval, né? Recarregar as baterias. Então, é um dia aí para a gente ter mais descanso, vamos dizer assim. E no domingo, é o dia mais favorável, né, dessa semana. E tá um dia muito bonito, tem uma energia muito bonita, tem aspectos de Vênus e Júpiter que trazem amor, leveza, reconexão, esperança. É um dia muito agradável, muito bom para encontros, conversas, reconciliações e até para alguns passos. Então, talvez esse seja o dia da gente fazer algo, né? Como eu disse, não é uma semana de decisão, mas no domingo pode ser um dia muito bom para isso, para a gente já começar a realmente decidir, né? Depois de toda essa confusão, começar a montar, né? Se conectar com a nossa intuição, começar a montar qual que vai ser o nosso plano, né? E já começar a ter mais decisões em direção àquilo que a gente quer, né? E se perguntar também o que que essa semana me ensinou, né? O que que me mostrou, o que que esse eclipse me mostrou, né? E o que que eu vou fazer a partir de agora? Então é basicamente isso, né? Essa semana não é uma semana que pede pressa, é uma semana que pede muita consciência, né? Porque é uma semana de eclipse, de revelações, de dissoluções e de reconstrução. Então, perguntas finais, né? Para a gente finalizar. O que que precisa terminar? O que que quer nascer e quem eu quero ser a partir de agora. Combinado? Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Eu estou pronta para me reinventar. E eu te vejo no próximo vídeo.